tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra gente falar de algo que eu já fiz um comentário a respeito disso, mas foi um comentário mesmo, foi uma observação e foi inclusive no vídeo que eu gravei atualizado sobre as verbas rescisórias do artigo 477 da CLT, um vídeo que eu falei sobre a multa rescisória desse artigo 477. E aí depois que eu fiz a explicação que eu falei, eu fiz algumas observações, mais necessariamente 4 observações a respeito da minha opinião ou daquilo que eu penso a respeito da reforma trabalhista. Uma delas foi justamente sobre o fato da contribuição sindical ter se tornado facultativa e, por outro lado, o fato da reforma trabalhista ter fortalecido o negociado sobre o legislado. Eu simplesmente só comentei, só fiz uma observação a respeito disso, mas por incrível que pareça, essa semana me perguntaram sobre isso, se isso era bom, se o fato de ter se tornado a contribuição facultativa, se o legislador fez isso com o intuito de favorecer o trabalhador, e a pessoa me perguntou a respeito disso. E aí eu achei interessante trazer então para um vídeo próprio, que aí as pessoas conseguem me ouvir falando sobre isso. O artigo que trata agora da contribuição facultativa é o artigo 578 da CLT. Na verdade, sempre foi o artigo 578 da CLT. Na verdade, ele só sofreu modificação na sua redação. E diz o artigo 578 da CLT: as contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades serão, sob a denominação de contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste capítulo, desde que prévia e expressamente autorizadas. E tá aqui a mudança, a modificação do artigo 578 tá aí. Por quê? Como que funcionava antes? O trabalhador dava a contribuição sindical de forma compulsória e já era descontada essa contribuição sindical no valor de um dia do seu salário. Era assim que funcionava. E aí eu via, né? Muita gente falou assim, mas pra que isso? Né? Pra que serve isso? E eu fico aqui pagando sindicato? E as pessoas nunca pararam para raciocinar o porquê que ela tá pagando uma contribuição sindical. Então, assim, o que acontece? O governo quis favorecer o trabalhador tornando a contribuição sindical facultativa? Não, né? Não quis favorecer o trabalhador. Foi essa pergunta que o motorista basicamente me fez. Porque o governo sabe que esse é o raciocínio que o trabalhador faz. Ah, não, eu ser obrigada a pagar isso aqui? Ah, pelo amor de Deus, ele sabe que a maioria das pessoas não param para pensar, né, a finalidade, a importância que tem esse pagamento. Então, o governo sabe que, dada essa cultura, vamos dizer assim, a partir do momento que ele torna facultativa, a maioria das pessoas não vão mesmo querer pagar. E, consequentemente, o que vai acontecer? O enfraquecimento dos sindicatos. E aí, lá no vídeo, eu cheguei a comentar que, em contrapartida, a CLT, com a reforma, veio fortalecer o negociado sobre o legislado. Então, para você ver, de um lado, ele enfraquece o sindicato, mas coloca que aquilo que vai ser negociado, que as negociações vão ter mais peso, vão ter mais força que a própria legislação, né? Que o legislado. Então, isso é ruim por causa disso, porque a partir do momento que o legislado fica, né, ganha mais força do que o negociado, é aí que o sindicato tem que atuar mesmo. É justamente nesse ponto que deveria haver mesmo atuação forte em prol mesmo das categorias. Aí é que tinha que ter mesmo a participação do sindicato. Só que aí, o que o governo pensou? Ah, mas aí se a gente torna facultativa a contribuição sindical, bom,
A gente ajuda aqui, a gente favorece esse lado aqui. A parte hipossuficiente, que é o trabalhador, né, vai permanecer sendo hipossuficiente. E justamente por isso, muitas vezes ele vai acabar sendo meio que acuado, meio que obrigado mesmo, né, indiretamente, a aceitar determinadas negociações. Enfim, é por causa disso que eu fiz essa observação lá. Se você enfraquece o sindicato, mas ao mesmo tempo você fortalece o negociado sobre o legislado, basicamente a gente está tendo uma mudança em prol do empregador, e não para favorecer o empregado. E aí foi basicamente essa resposta que eu dei para a pessoa que teve essa dúvida. E eu acho que era importante tirar lá do outro vídeo, porque muitas vezes a pessoa não vai ver, né, essa explicação lá, porque tá junto com outro assunto, e por isso que eu resolvi desmembrar lá do outro vídeo e falar da contribuição sindical agora, após a reforma facultativa, em vídeo próprio. Hoje eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curte, compartilha, divulga o vídeo para que mais pessoas possam participar. Agradeço a sua atenção até aqui. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau.